A entrada a seguir pode ser uma das postagens mais assustadoras já criadas no site. É extremamente longo, detalhado e muito sombrio. A postagem inteira está cheia de detalhes cruciais, então deixar de fora aspectos dela como eu normalmente faço seria inadequado. Esta será uma leitura muito longa. No dia 14 de agosto deste ano, uma conta descartável fez a seguinte postagem no subreddit Confessions. Eu tive um caso e matei minha esposa. Agora estou criando nosso filho pequeno sozinho. Minha esposa e eu nos conhecemos quando éramos adolescentes. Ela teve uma criação extremamente traumática e graves problemas de abuso de álcool com o uso ocasional de drogas. Ela bebia até desmaiar e era fisicamente violenta comigo durante esses períodos e durante as bebedeiras fazia tentativas ocasionais de tirar a própria vida e era fisicamente violenta com outras pessoas. Ela flertava e saía com outros homens enquanto estava bêbada a ponto de desmaiar. Em 3 ocasiões durante nosso relacionamento, eu a vi beijando outros homens enquanto estava bêbada a ponto de cair. Ela constantemente me acusava de traição, apesar de eu ser totalmente fiel. Para aqueles que dirão que ela escolheu beber e é responsável por suas ações embriagadas, isso não é como o vício funciona. O que ela escolheu foi não buscar ajuda para si mesma e desempenhar um papel ativo em sua recuperação. Então, no final das contas, ela é responsável, mas seu comportamento quando está bêbada não machuca tanto, porque sei que foi motivado pela doença. O que doeu foi que ela não abordou as causas disso, e continuou a minimizar, negar e descartar a importância de seu passado em seu beber, e seu beber em suas mentiras. Isso foi uma fonte de conflito, mas no final das contas, eu escolhi apoiar sua jornada, amá-la e apoiá-la da melhor maneira que pude, e esperar que as coisas melhorassem com o tempo, e à medida que envelhecíamos e amadurecíamos juntos, ela estaria um dia pronta para enfrentar seu passado e abordar as causas raiz de seu beber. À medida que envelhecíamos, a frequência diminuía, mas ainda era realmente ruim. Ela tinha uma terrível ansiedade social e não conseguíamos socializar com o meu grupo de amigos, porque o resultado seria constrangedor ou embaraçoso devido ao consumo excessivo de álcool. As ameaças à nossa vida tentavam diminuir significativamente, mas a bebedeira continuava e a violência ocasional ainda acontecia. Eu fumava muita maconha, mas era funcional e bem-sucedido na minha carreira. Eu não bebo e não era fisicamente abusivo, eu era emocionalmente abusivo. Por exemplo, eu gritaria com ela no dia seguinte depois que ela fizesse algo, como sair correndo à noite bêbada e entrar no trânsito, me bater ou alguém que eu amo e assim por diante. Vale a pena notar que eu cresci com um pai alcoólatra e depois minha mãe estava com um homem durante meus anos de ensino médio que era alcoólatra e abusivo e que meu pai eventualmente teve uma overdose e morreu quando eu era um jovem adulto. Minha esposa e eu nos mudamos cerca de 4.000 quilômetros pelo país, com o objetivo de eu começar um negócio e nós nos afastarmos de pessoas e lugares que eram muito gatilhos para ela. Correu tudo bem. Ela voltou a trabalhar em sua profissão para ajudar a pagar as contas, enquanto eu começava minha empresa. Antes de termos nosso filho, ela trabalhava, mas não dirigia. Eu a levava para o trabalho, dirigia para encontrá-la no almoço, dirigia para buscá-la. Comecei a ganhar tanto dinheiro que perdíamos mais comigo dirigindo para ela do que ela poderia ganhar. E como casal, estávamos mais adiantados com ela não trabalhando. Ela parou de trabalhar e disse que bebia porque estava entediada. Se ela fosse ficar em casa, ela queria ser mãe. Ela jurou que pararia de beber para ter um filho e ela parou. Engravidamos e ela parou completamente. A gravidez foi terrível, o parto foi complicado em meio a coronavírus. Não tivemos apoio da família. Eu estava ocupado com a minha empresa. Ela estava sobrecarregada por ser a cuidadora 24 horas por dia de uma criança pequena exigente. Paramos de fazer sexo devido às nossas dificuldades na gravidez e não retomamos devido a lesões no parto. Permaneci fiel e lidei com minhas necessidades sexuais sozinho. Um ponto a se destacar é que sou uma pessoa muito sexual e sempre lutei com nosso relacionamento íntimo. Às vezes, quando ela ficava bêbada e se tornava abusiva, eu considerava a possibilidade de trair. Cheguei a sair para caminhar com uma garota uma vez, mas me senti péssimo e disse a ela que tinha que ir embora. Quando nosso filho tinha cerca de 1 ano, ela claramente se sentia sobrecarregada, o que era muito compreensível. Até a pessoa mais funcional se sentiria sobrecarregada ao estar com um bebê 24/7 sem amigos, sem família e com um marido desinteressado. Como resultado, ela começou a beber novamente, mas na época eu não percebi como isso era um sintoma da falta de apoio que ela tinha. Tudo que eu via era que meu filho iria crescer como eu cresci, e ela estava quebrando sua promessa sem tentar buscar ajuda. Uma noite, por volta das 2 da manhã,
Ouvi barulhos no nosso quarto e a encontrei desmaiada de bêbada com nosso bebê engatinhando pelo chão. Entrei e peguei nosso bebê e sussurrei irritado: "O que você está fazendo?" Se você desmaiou com ele na cadeira, poderia tê-lo sufocado, e comecei a sair com ele. Ela ficou irritada e me deu um soco no rosto e puxou o bebê dos meus braços. Eu perdi completamente a paciência e pela primeira vez eu revidava. Eu a atingi como um pai atingiria a parte de trás da cabeça de uma criança quando ela estivesse se comportando mal. Foi bastante forte. Ela começou a chorar. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. O nível de abuso, disfunção, minha decepção comigo mesmo por machucá-la, por machucar nosso filho, por trazê-lo para este ambiente e falhar em tornar a vida segura e estável para ele, tudo isso me inundou. Eu me tornei uma pessoa horrível, odiosa. Eu tinha tanto ressentimento pela minha esposa, minha parceira na vida, minha comãe, que a agredi. Eu me senti enjoado e sabia que nunca faria algo assim novamente. Se eu chegasse perto desse ponto novamente, eu precisaria ir embora. Não apenas o espaço físico, mas o relacionamento. No dia seguinte, nós conversamos e ela disse que merecia isso e sabia que precisava mudar. Mais do mesmo, não abordando os problemas, mas sentindo vergonha e jurando parar de beber por um tempo, apenas para eventualmente acumular ressentimento e estresse suficientes para justificar o retorno. Ocasionalmente aconteciam noites de bebedeira, mas elas se limitavam a ela tocando música alta, o que era perturbador, mas eu fazia o meu melhor para ignorar e tentar dormir. Nós nos mudamos para uma nova casa no outono de 2022 e as coisas estavam boas em termos de beber. Ela realmente não bebia em casa. Nós fazíamos sexo talvez 2 vezes por mês, mas parecia uma obrigação e parecia machucá-la. A vida era uma luta. Eu me levantava, trabalhava, voltava para casa, cuidava das crianças e ela tentava me ver um pouco depois que o pequeno adormecia. Geralmente ficávamos juntos por 10 a 20 minutos antes dele acordar gritando. Era tão estressante que às vezes ela nem tentava me ver e ficava na cama navegando por algumas horas antes de dormir. Eu podia ver que isso também a frustrava e a sobrecarregava. Não tínhamos tempo algum para nós mesmos. A família dela não era funcional e estava em outra parte do país. Minha família toda havia falecido. Ela não queria nenhuma babá até que nosso bebê pudesse falar claramente e fosse maduro o suficiente para compartilhar qualquer situação de maus tratos. Eu me sentia como um cheque-salário. Ela se sentia como uma mãe robô. Ela estava se esforçando, mantendo-se sóbria. Ela conseguiu sua licença. Ela o levava para algumas consultas. Eu tentei falar com ela sobre dirigir para compromissos em toda a cidade para que eu não precisasse sair do trabalho, mas ela estava muito nervosa com nosso filho pequeno no carro. Ela tentou falar comigo sobre ser mais envolvido e presente. Tudo o que ela queria de mim era acordar com ele às 7, 8 da manhã. Eles dormiam juntos na nossa cama, então ela ficava sozinha à noite e sozinha ao acordar pela manhã. Eu dormia no porão. Eu costumava trabalhar ou jogar até as 3, 4 da manhã e acordava por volta das 9, 10 da manhã. Eu pedi a ela para mudá-lo para o quarto do bebê, mas ela não quis porque sentia a ansiedade de que ele estaria muito longe durante a noite. Incapaz de responder a tempo em caso de incêndio, não ouviria um problema médico, etc. Fiquei chateado porque paguei por uma casa de 4 quartos em uma área cara e nós usamos apenas um quarto. Ela estava chateada com a minha falta de apoio. Eu estava chateado com a nossa falta de conexão. Ela também estava. Eu pedi por terapia, mas ela recusou. Comecei a desenvolver sentimentos por uma colega de trabalho. Eu disse a mim mesmo que se eu estivesse na meia-idade e dedicasse 15 anos a essa pessoa e a bebida ainda fosse um problema, e além disso, eu estivesse desenvolvendo sentimentos por outras mulheres e sentindo que minhas tentativas de resolver as coisas com minha esposa não estavam funcionando, que eu precisava terminar o relacionamento antes que eu traísse. Eu mencionei que estava em um estado mental realmente assustador, que não estava bem mentalmente e que eu precisava que ela me ouvisse. Eu precisava de uma conexão. Ela ficou brava e se recusou a fazer qualquer coisa até que eu tomasse uma atitude. Ela trouxe à tona tudo de errado que eu havia feito. Na próxima vez que ela bebeu, ela colocou música alta enquanto eu estava tentando colocar nosso filho para dormir. Eu mandei uma mensagem para ela sobre isso e ela me disse algo como: "Agora você sabe como é difícil lutar sozinho como pai, mas..." No dia seguinte, eu disse a ela que queria o divórcio. A reação dela me assustou pra caramba. Ela estava tão triste e assustada que estava tremendo, chorando aos berros, implorando para eu ficar. Eu me senti tão malditamente mal, tão horrível, tão culpado. Doeu-me profundamente ver a mulher que amo sofrendo tanto. Eu sabia que estava desenvolvendo sentimentos intensos por outra mulher e me sentia desligado.
Mas como diabos eu simplesmente abandono a mãe do meu filho, que não tem outro apoio neste estado? Ao mesmo tempo, como eu continuo, eu estava totalmente esgotado, eu não tinha mais nada. Eu estava tão triste, mas também tão irritado que ela não foi à terapia comigo antes. Que eu passei por mais de uma década de abuso intenso e infidelidade. Ela se recusou a abordar isso. Mas agora que algo está machucando ela está totalmente investida na terapia e que eu não quero ser visto por ela como injusto, não dando a ela uma chance, abandonando e traindo ela. Foi tão difícil. Eu disse a ela que não quero me reconciliar até que eu veja ela trabalhar para abordar as causas raízes de seu alcoolismo. Chega de ceder e perdoar por causa de promessas de melhorar. Eu preciso ver isso primeiro. Meus sentimentos pelo meu colega de trabalho estavam ficando mais fortes à medida que trabalhávamos juntos de perto. Eu me disse que preciso ou esquecer as outras mulheres e me dedicar totalmente à minha esposa e aceitar uma vida inteira de luta com esses problemas, ou tentar me conectar com outra mulher para ver como é. Comecei a me abrir sobre minha dor emocional para o meu colega de trabalho. Ela me disse que estava passando por um término de relacionamento e eu menti dizendo que também estava. Eu tirei meu anel no trabalho para que ela se sentisse mais à vontade para conversar comigo profundamente. Pensei em esperar até que minha esposa fizesse alguma terapia e cortar as conversas com minha colega de trabalho, se minha esposa se esforçasse e fizesse progressos. Minha esposa não iria para a terapia sozinha ou para o Alcoólicos Anônimos. Ela disse que não precisa disso e estava apenas interessada em ir comigo. Este momento me pareceu que ela não estava focada em seu consumo de álcool ou trauma, apenas em se reconciliar. Para me reconciliar, preciso que ela faça essa mudança. Eu estava me aproximando mais do meu colega de trabalho e começamos a sair para dirigir fora do horário de trabalho à noite. Meu carro quebrou em um local remoto e estava no meio de uma onda de frio em março. O guincho demoraria 2 horas para chegar. Nós nos aconchegamos e eu coloquei meu braço ao redor dela. Eu não tinha feito sexo ou tido um orgasmo em semanas e não estava pensando claramente. Comecei a tocá-la intimamente e nós tivemos relações sexuais. Foi muito rápido, apenas alguns minutos. Assim que terminei, o guincho chegou. Levei-a para casa e fui para casa também. Eu me senti doente e fui para o que agora era meu apartamento no subsolo e chorei enquanto me limpava. Eu procurei um amigo que me disse para negar até morrer. Eu pensei que minha esposa poderia se oferecer se eu contasse a ela, mas me pergunto se poderíamos ter resolvido isso. Talvez eu fosse apenas egoísta e covarde. Semanas se passaram e eu fiz terapia de casal com minha esposa. Eu não consegui me dedicar totalmente por causa da minha conexão com minha colega de trabalho. Mesmo sem ela, eu não sei se teria conseguido ter sucesso na terapia de casal. Quando eu mencionei os anos de abuso não resolvido, ressentimento e traição, minha esposa apontava justamente que isso foi há anos atrás. Estou apenas focando no negativo, vamos seguir em frente. Não conseguíamos nos concentrar e obter validação sobre minhas mágoas passadas com ela, e ela não queria fazer Alcoólicos Anônimos ou terapia individualmente para o trauma dela. Parei de ir à terapia de casal e comecei a me envolver mais com minha colega de trabalho. Disse à minha esposa que precisava de espaço para pensar e ver se meus sentimentos mudam. Isso era verdade de certa forma, mas não dei a ela uma chance justa de jeito nenhum porque não havia espaço para meus sentimentos mudarem. Ela permaneceu sóbria e foi uma mãe e parceira absolutamente incrível. Me sinto tão malditamente horrível por ter sido infiel a ela. Ela começou a encontrar evidências. Ela encontrou o cabelo da minha colega de trabalho na minha camisa e me perguntou sobre isso. Eu neguei. Ela verificou os registros do meu telefone e viu que eu a estava ligando com frequência. Eu disse a ela que tinha desenvolvido uma conexão com ela e estava confiando nela, mas era só isso. Isso não era verdade. Ela exigiu que eu parasse. Eu disse a ela que pararia. Parei por algumas semanas, mas comecei de novo. Ela encontrou pelos de gato nas minhas roupas uma noite. Eu neguei que fosse por estar na casa do meu colega de trabalho. Ela encontrou manchas nas minhas calças uma noite. Eu disse que era por masturbação. Eu a abusei mentalmente fazendo gaslighting com ela. Ela sabia que estava certa, mas queria tanto acreditar em mim, e eu me aproveitei disso. Em setembro de 2023, eu ainda mantinha que não estava namorando, mas que queria. Eu a incentivei a entrar em sites de namoro e começar a namorar, que eu cuidaria do nosso filho pequeno para que ela pudesse sair com outros e ter a conexão romântica e simples conexão humana que ela desejava. Infelizmente, isso causou tantos gatilhos para ela que ela começou a beber novamente. Piorou rápido.
Eu a encontrei em casa, inconsciente e bêbada durante o dia, com seu filho pequeno correndo por aí. Eu disse a ela que teria que levar ele embora se ela não procurasse ajuda. Ela jurou que faria isso, mas as coisas só pioraram. Ela começou a passar de 2 a 4 dias em bebedeiras, aparecendo drogada, sem parecer, falar ou agir como ela mesma. Eu estava tão machucado e tão bravo. Comecei a dormir na casa do meu colega de trabalho algumas noites por semana e instalei câmeras em casa para garantir que nosso filho pequeno estivesse seguro enquanto eu não estava lá. Chegamos a um ponto em que ela disse que precisava sair desta casa e ficar longe das minhas roupas, do meu cheiro, da minha presença, para que ela pudesse se curar. Eu disse a ela que preciso da liberdade para testá-la para drogas ou álcool a qualquer momento para garantir que nosso filho pequeno esteja seguro. Isso se tornou uma ação judicial de emergência e ela eventualmente concordou. Eu a ajudei a conseguir uma nova casa geminada, dei a ela o carro, mas ela dirigiu bêbada e bateu 2 vezes. Meu seguro cobriu os reparos nas 2 vezes, totalizando $17.000. Ficou muito assustador. Sua avó morreu, que era uma das últimas pessoas com quem ela se sentia conectada. Eu pude ver uma mudança sombria nela, e ela começou a usar o chapéu e as pulseiras de sua avó. Sua outra avó morreu pouco tempo depois, e ela ficou ainda pior. Eu procurei o irmão da minha esposa para expressar minha preocupação, e para minha surpresa, ele não estava bravo comigo. Ele estava tão assustado quanto eu, e nos encontramos para falar sobre nosso medo de que ela estava morrendo. Egoisticamente, meus pensamentos eram que eu nunca poderia escapar de ser o socorrista nas emergências da minha esposa. Sempre havia uma emergência. Se eu não estivesse tendo um caso e simplesmente terminasse nosso casamento, ainda assim teria sido uma traição 10 de 10, e ela ainda me veria da mesma maneira. Eu me mantive firme, e não acabei com meu medo de me reconciliar ou apenas ser um apoio para ela. Eu mantive que ela precisava ir ao Alcoólicos Anônimos fazer terapia e parar de fazer bebedeiras de 2 a 4 dias, me forçando a faltar ao trabalho e confundindo, assustando nosso filho pequeno. Decidi me mudar em março de 2024. Minha esposa conseguiu seu próprio lugar em abril de 2024. Eu não conseguia gerenciar financeiramente o pagamento de $2.000 por mês para ajudar minha esposa a sobreviver, enquanto também pagava pelas minhas próprias despesas e da minha casa. Eu e minha colega de trabalho estávamos ficando mais sérios e eu me abri com minha esposa sobre o fato de que estava namorando ela, mas menti sobre o cronograma. Eu disse que comecei a namorá-la em outubro. Ela ficou devastada e confirmou que eu havia mentido o tempo todo. Ela disse que não se sentia confortável com meu colega de trabalho sendo uma criança de porta redonda até que estivéssemos namorando há 1 ano. Meu colega de trabalho disse que precisa que eu seja completamente honesto com minha esposa. Sem mais mentiras, sem mais meias-verdades. Então eu disse à minha esposa que estou namorando minha colega de trabalho desde maio de 2023. Ela ficou devastada novamente. Ela passou por todos os eventos que eu a enganei, todas as mentiras, todas as vezes que parecia que estávamos nos conectando e me disse que isso iria matá-la. A falta de honestidade e traição. Eu era a pessoa dela. Seu marido, a única pessoa que não a abandonou. Não importa como ela me tratava, ou o que ela fazia, e que, em 2022, ela finalmente começou a se sentir segura comigo. Estávamos falando sobre ter um segundo filho, mas no final de 2022 eu desisti porque não queria ter outro filho antes que o problema com a bebida fosse tratado. Ela me disse que quer que eu seja totalmente honesto com minha colega de trabalho, e se eu fosse e minha colega de trabalho não saísse, ela conheceria minha colega de trabalho e consentiria em nossas andanças durante os dias em que eu tinha o filho dela em minha casa. Eu contei 70% da verdade para minha colega de trabalho, mas não contei a ela que eu a traí sexualmente com minha esposa 3 vezes, ao longo do ano. Obviamente, minha colega de trabalho se sentiu magoada, traída, com raiva, triste e exigiu que eu não continue conversando com minha esposa, que eu não vá à casa dela, que eu não desempenhe o papel de uma figura de apoio. Eu deveria ter dito, que pena, eu sei que é injusto, mas esta é a mãe do meu filho que está em crise, e meu principal trabalho agora é esclarecer tudo e tentar ajudar minha esposa a ficar sóbria e saudável. Eu não fiz isso, tentei ao máximo seguir a linha, queria manter meu novo relacionamento e trabalhei para ser honesto. Eu estava em terapia. Eu fazia chamadas de vídeo com minha esposa diariamente para contar histórias de dormir para nosso filho pequeno quando ele estava na casa dela, ou vice-versa. Eu levava comida para ela para mostrar afeto durante o processo de luto pela morte de sua avó e nosso divórcio. Em meados de maio deste ano, percebi que não conseguia fazer isso.
Eu preferiria estar com minha esposa, bebendo ou não, e fazer o meu melhor para ajudá-la. Vendo-a com tanta dor e sabendo o quanto eu contribuí e o quão terrível eu fui, eu sabia que tinha que parar o que estava fazendo. Eu liguei para minha mãe. Ela mora longe, caso alguém se pergunte por que ela não era um apoio familiar para nosso filho, para contar a verdade sobre tudo. Minha mãe ficou muito decepcionada comigo, mas me apoiou em voltar para minha esposa. Decidi dormir sobre isso. Se eu ainda me sentisse tão fortemente e tão certamente no dia seguinte, diria ao meu colega de trabalho que sinto muito, mas preciso priorizar minha família. Na manhã seguinte, recebi uma ligação dizendo que ela havia se oferecido na noite anterior. Ela deixou um bilhete dizendo que não conseguia lidar com o transtorno de estresse pós-traumático e os pesadelos causados por eu manipulá-la psicologicamente. Ela deixou claro na nota que isso era minha culpa, que eu a traí e a abandonei, deixando-a sozinha durante o pior momento de sua vida. Ela foi clara explicitamente que eu a matei. O legista e os detetives me avisaram para não ler a nota, mas eu precisava saber. Eu me abri com meu colega de trabalho sobre tudo, incluindo minha intenção de sair. Agora eu perdi minha esposa, a mãe do meu filho, minha pessoa. Agora vejo claramente que, apesar de seus defeitos e falhas, e embora o seu hábito de beber não fosse minha culpa, o estresse que eu causei a ela, que muitas vezes a levava a beber, era minha culpa. Vejo o quanto mais eu poderia ter feito, vejo o quão horrivelmente abusivo eu fui. Minha esposa também era, mas não no passado recente. Vejo o quão distorcido eu estava. Eu costumo acordar à noite. Eu choro constantemente. Eu tenho crises várias vezes por dia. Eu tremo, eu me sinto doente. Eu poderia muito bem ter matado minha esposa eu mesmo. Meu filho vai crescer sem família, exceto por mim. Quando eles tiverem 18 anos e me perguntarem a verdade sobre a mãe deles, eu vou contar. E eles vão me odiar. Eu não preciso de nenhum de vocês para me dizer o quão horrível eu sou. Eu já sei, eu quero morrer. Agora eu luto dia após dia tentando ficar vivo para cuidar do meu filho. Eu me odeio. Eu odeio o que fiz. Odeio que nunca terei a chance de explicar para ela. Odeio ter dormido sobre isso. Eu estava a menos de 12 horas de tomar minha decisão enquanto ela estava viva. E tenho certeza que isso teria evitado a morte dela. Odeio ter priorizado a pessoa com quem eu conheci e namorei por 1 ano em detrimento da pessoa com quem estive por 15 anos, casado e tive um filho. Sim, ela me abusou. Quem se importa? Ela sempre estaria lá. Se eu tivesse me esforçado mais, ela estaria bem. Tudo o que ela precisava era de algum apoio. Ela estava sozinha no mundo exceto por mim, e eu a abandonei. Sim, ela recusou tantas chances de se curar ou enfrentar seus problemas antes, mas quem se importa? Por que ser rancoroso ou dizer, deveria ter mudado quando teve a chance? Tudo o que importa é que ela estava pronta, que não estava no meu cronograma e não justificava minha retirada rancorosa. Eu arruinei minha vida. Eu matei minha esposa. Eu perdi minha namorada. Eu destruí minha família. Eu destruí a família da minha esposa. Eu devastei minha mãe, que perdeu uma filha e agora tem uma sombra de um filho. Eu aumentei meu seguro de vida para 3 milhões de dólares. Espero que eu morra. Meu filho estará seguro para a vida e não terá que lidar com ter um monstro como pai. Tantas pessoas tentaram me alertar. Meu colega de trabalho me perguntou várias vezes se eu tinha certeza de que tinha terminado com minha esposa. Ela disse que se eu quisesse tentar novamente com ela, eu poderia e ela esperaria por mim. Meu melhor amigo me alertou. Minha esposa implorou para eu dar a ela mais uma chance. Eu sinto muito pelo que eu fiz. Eu não mereço viver. Bem, uma postagem extremamente longa, mas acho que devido a ser tão longa e detalhada, o puro terror e a turbulência emocional estão sendo entregues muito bem. Apesar do que você pensa sobre o original pôster e suas ações, está claro que esta é uma situação que ninguém quer estar. Havia inúmeros comentários sobre esta postagem, a maioria compartilhando simpatia pelo original pôster, mas outros duvidam que a história seja até mesmo real. Ainda mais pessoas estavam enviando DMs para o original pôster, desejando-lhe a morte, insultando sua falecida esposa e chamando sua história de falsa. Embora o texto inicialmente tivesse algumas inconsistências aqui e ali, no geral parece real, e o original pôster abordou isso em um acompanhamento, lendo editar. Para aqueles que escreveram que isso é falso, acho que seria bom refletir sobre por que você acha importante postar comentários como este. O que é Goint? O melhor cenário é que você está correto, e alguém está sofrendo tanto em sua vida pessoal que inventa histórias falsas para obter algum tipo de conexão. Alguém sem conforto em sua vida é um ser humano que precisa de ajuda.
Eu verifiquei alguns perfis de pessoas que escreveram esses comentários negativos sobre postagens falsas, e geralmente os históricos de comentários são intensos, negativos e irritados. Se você é essa pessoa, espero que encontre o que está faltando em sua vida que está te machucando tanto. Para aqueles que escreveram mensagens odiosas sobre minha esposa, acho que apenas alguém que foi ferido por outras pessoas que têm vícios pode faltar empatia e se sentir tão justificado em condenar outro ser humano. Espero que você consiga curar sua raiva e encontrar paz em sua vida. O vício é horrível, mas é apenas um sintoma da dor que essa pessoa passou. Algumas pessoas têm apoio suficiente para curar e superar isso, mas nem todos têm. Acho útil não julgar pessoas que estão lutando dessa maneira. Para aqueles que me mandam mensagens desejando minha morte, acredito que apenas alguém que foi ferido por outra pessoa em sua vida, que fez algo como eu fiz, poderia estar tão zangado a ponto de desejar minha morte. Lamento que você tenha experimentado tanta dor em sua vida e espero que você encontre cura. Para aqueles que pedem gentilmente esclarecimentos sobre certos pontos que parecem incomuns, minha mãe mora muito longe, então era falso dizer que toda a minha família havia falecido. Para alguém como eu que cresceu com avós, tias e tios, mãe e pai, parece que perdi todos. Entendo que alguns de vocês acreditam que pegaram algum erro grave, e isso prova conclusivamente que esta é uma história falsa, e vocês têm direito a essa crença. Isso não justifica vocês enviarem mensagens de ódio. Em relação ao termo colega de trabalho versus funcionário, nunca vi aqueles que trabalham para mim como inferiores. Eu faço questão de não me chamar de chefe, ou de chamá-los de funcionários ou subordinados. Totalmente fora do ponto das minhas postagens. Também faço questão de evitar criar uma dinâmica no trabalho onde eu sou claramente superior a qualquer outra pessoa. Como acima. Se você acredita que isso é prova de que minha história é falsa, tudo bem, mas novamente, por favor, não haja com ódio. Podemos simplesmente seguir em frente a partir do post. Quer dizer, cabe a você se quer acreditar nele ou não, mas este é um dos posts mais assustadores que já li até agora no site. Isso conclui o episódio de hoje. Obrigado a todos que apoiam o canal no Patreon. Até a próxima. Adeus.